Vai. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammerhuisman, estou aqui com os meus colegas Arielle Natalício e o Luiz Henrique de Oliveira Daló, que são membros do grupo Gesto Psicanálise. O tema do vídeo de hoje é o gesto de psicanalizar, uma conversa sobre tratamento na era digital. Bom, então a gente vai escutar aí os colegas, né, de como eles se uniram para criar o grupo Gesto Psicanálise, como que ele foi idealizado, por que que foi escolhido esse nome, o que que o caracteriza, e a partir dessa introdução de como esse grupo foi formado, seus princípios, a gente vai estender aí para uma conversa sobre atendimentos online e o gesto de psicanalizar aí de uma forma mais ampla. Então, essa palavrinha gesto é algo que a gente preza muito aqui no canal, através daí dos princípios da clínica intuitivo-gestual, que eu tenho denominado aí como meu trabalho. Então, quando eu vejo gesto psicanálise, logo eu encontro muito eco, né, na forma como eu penso a psicanálise. Então, de alguma maneira, já me sinto pertencente a esse grupo Gesto Psicanálise. Então, fico muito feliz de recebê-los e a palavra está com vocês. Quem gostaria de começar, sejam bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui. Nós dois, né, Arielle, representando um grupo amplo de coordenadores, não tantos, nós somos em 7 atualmente, mas o grupo dos analistas que fazem parte da rede ultrapassa 30, chega a quase 40, né, contando com os coordenadores. Nós somos 7 coordenadores e acho que mais de 30 membros, né, que fazem parte do grupo. A gente estava pensando por onde começar aqui, agora com o disparador do Daniel aí para falar do atendimento online. É até curioso recordar, né, que em 2007 a gente estava lá no Centro Cultural, muito diferente do Centro Cultural São Paulo, né, na Vergueiro, fazendo reuniões muito diferentes das que a gente tem feito, né, ultimamente, que são quase sempre nesse formato aqui que a gente está. Mais recém-formados, né, a gente está se formando lá em 2004, 2005, depende, temos pessoas que se formaram em momentos diferentes no início desse grupo. Mas a nossa proposta foi se juntar justamente para gestar algumas propostas ainda não tão claras para a gente naquele momento, mas que foram tomando forma, algumas ficaram pelo caminho, mas algumas foram para diante e, de certa maneira, é o que a gente vem investindo atualmente mais fortemente no grupo. Uhum. Que é nosso projeto de clínica, de onde do qual faz parte esse tanto de gente aí que compõe a rede com a gente, e também uma atividade de formação por meio de grupos de estudos, de cursos, que também é alguma coisa que foi muito atravessado pela pandemia, né? Já adiantando aqui um pouquinho o assunto que eu Acho que posso... é importante assim, reforçar que quando a gente começou, né, a se reunir lá aí de 2006, 2000, acho que 2006, né, Luiz? Nós não tínhamos, a internet era uma realidade outra, né? Assim, não existiam os smartphones, por exemplo, né? Não tinha rede social. Tinha, acho que o Orkut, né? Que era uma rede bem... Tinha. Então, o desejo de formar pares, né? De estar num coletivo, poder pertencer, né, de alguma forma a um grupo que pensasse a psicanálise, não porque assim, o trabalho na clínica, principalmente no início da clínica, é muito solitário, né? A gente monta o consultório, tem o desejo de ser psicanalista, mas não é um trabalho que se faz só, né? Então a gente tinha essa ideia também de estar num coletivo, se fortalecer enquanto coletivo e poder fomentar discussões, né, abrir espaço para discussões sobre psicanálise, sobre a clínica,
já desde esse início. Acho que isso foi uma coisa que marcou muito o nosso começo, né, Luiz? Sim, eu acho que tinha essa ideia e esse desejo nosso de a gente também se lançar, né, no mundo como psicanalista, né, nesse nosso início de formação, mas também lançar a psicanálise no mundo de alguma forma e ser um vetor, assim como você né, Daniel, aqui por meio do seu canal. A gente naquele momento não tinha canais, não tinha esse formato, mas a gente foi encontrando outros meios. O primeiro que depois acabou nem sendo o formato principal, mas no início foi muito forte, foi propostas em universidades, por meio das quais a gente acabou sendo bastante conhecido naqueles meios, e foi por onde outros projetos puderam ser iniciados. Então, a gente oferecia propostas de ciclos de palestras com temática. Então, a gente foi na Universidade de Guarulhos, Universidade de Cruzeiro do Sul, e, e as pessoas foram se aproximando. Oi? A gente foi, acho que, divulgando o nosso trabalho, porque também tinha essa ideia de poder ir mapeando, né, aos poucos, assim, tinha uma ideia de expansão territorial, né, assim, de tentar entender, identificar onde estavam os analistas na cidade de São Paulo, os nossos colegas, né, como é que a gente podia encaminhar demandas de análise para pessoas que estivessem atendendo perto da gente ou um pouco mais distante. E aí começou a surgir a ideia da clínica da GES, né? Eu acho de uma ideia de democratizar o acesso à psicanálise, né? Poder tornar isso mais acessível. Então, acho que logo depois da formação da GES, acredito que depois de uns 3 anos, mais ou menos, a gente começou e o Luiz muito responsável por isso, porque ele começou um pouco esse movimento em Guarulhos, né, Luiz? E a gente foi depois trazendo para São Paulo essa ideia de formar uma rede, mas não só com o intuito de encaminhar as pessoas, né, que solicitavam análise para colegas, mas também de depois poder fazer uma articulação do que estava acontecendo na clínica de cada um, né? E acho que é isso, num tempo onde não havia rede social, esse movimento precisava ser feito meio que artesanalmente, assim, né? Era um pouco mais difícil de ter, assim, muito acessível a informação, né? E a gente encontrou bastante resistência, né, Luiz? Assim, eu senti que nas instituições psicanalíticas que a gente tentou divulgar o nosso trabalho no início, as pessoas ficavam assim, mas psicanálise pela internet, né? Que é isso que vocês estão fazendo, né? Assim, já existia a rede, mas acho que a proposta de ter a rede, sabe, que é uma rede psicanalítica conhecida, mas eu acho que essa proposta de ter um site, um acesso, lembra que a gente fez as primeiras imagens do site, como que esse site ia funcionar, como que as pessoas poderiam buscar a gente pela internet, né? Como é que as pessoas poderiam achar um analista pela internet? Acho que essa foi uma das um dos grandes diferenciais assim do nosso grupo, porque nós fomos de fato um dos primeiros a construir essa possibilidade das pessoas encontrarem um analista totalmente digitalmente, né? Enfim, isso se transformou ao longo do tempo. Acho que a gente pode Sim, ir contando. é curioso que eu estou escutando aí que esse tal de gesto de psicanalizar, né, que é o tema do vídeo de hoje, ele é o gesto entre os analistas também, né? Não é só o gesto com os pacientes ou os analisandos, né? Mas é o gesto de união, de uma união de amor, né? Então, me parece que é uma forma de amar, né? Estar com o outro através de certos gestos, né? Que fazem laço, né? Que unem as pessoas diante desse desamparo original de que a gente começa uma clínica sozinho, né? Assim, e como lidar com essa solidão. Então, realmente, a internet, ela acabou unindo muito as pessoas. Hoje a gente atende pessoas, né, do Brasil todo, até de fora, né? E que num primeiro momento gerava muito estranhamento quando se falava em psicanálise online, dava a impressão que era algum oportunista que estava tentando ganhar dinheiro, que não era uma coisa séria. Hoje já virou
uma normalidade, né? Então, muito bonita essa trajetória, né, de que vocês, num movimento de acolher pessoas que querem se analisar, também se acolheram mutuamente no sentido de fazer um laço, né? E a psicanálise cresce dessa maneira, né? Sim, Sim, essa proposta que surgiu lá em 2010 de uma clínica popular, no início a gente chamava assim, a Clínica Popular da GES. Depois a gente tirou o popular porque a gente percebeu que ela não era tão popular assim no sentido do acessível, né? Embora ela seja muito mais acessível do que em geral a psicanálise é. Mas justamente por essa proposta de uma acolhida ampla, a gente pensou num formato onde, pelo menos, nossa ideia era essa, eu acho que a gente foi bem sucedido nesse sentido, onde todos ganhassem. Então, o analista que fosse atender, não fosse atender por um valor menor do que ele precisaria para bancar a própria formação, o analisando, o paciente, ele entraria em contato com um analista que teria um suporte nosso, dos coordenadores, que já estávamos ali numa condição de oferecer supervisão, e nós também ganhando nesse movimento que alimentava a nossa proposta original e fortalecia o grupo. Então, acho que tem esse caráter realmente dos laços se sustentando de uma forma multilateral. Eu acho que a questão aí do online ela se colocando aqui, né? E eu acho que é importante dizer que o nosso grupo foi muito transformado pela pandemia. sim. A proposta do atendimento online é uma coisa que surgiu somente depois, embora eu acho que eu tinha a experiência de atender online, eu acho que outras pessoas também tinham, mas era uma coisa assim muito pontual e muito sem outras referências. Então não tinha assim eu não tinha um repertório de atendimento até para poder fazer uma consideração de alguma outra dificuldade que eu pudesse estar tendo ali no atendimento, o modo das resistências, o modo dos avanços. Então é uma coisa que ampliou muito mesmo, né? Essa possibilidade e o alcance, que desde o início era uma preocupação nossa, né? Que é o alcance. Embora eu tenha ainda, não sei se ainda ou se é alguma coisa que eu continuarei a ter, dado uma orientação quando eu vou fazer um encaminhamento para a clínica da Gesto, por exemplo, para alguém que eu vejo que vai se beneficiar desse projeto, eu faço encaminhamento, eu sempre oriento, se possível, fazer a solicitação do atendimento presencial. Porque eu acho melhor a pessoa ser atendida por alguém que esteja ali ao lado, acessível, pela possibilidade de ser importante o atendimento presencial. Claro que alguém que não tenha outra opção ou que não tenha boas opções, ou sinta que não tem boas opções presenciais, maravilha, Uma coisa ótimo. que a gente incluiu, né, no nosso site É, depois de um tempo, porque assim, a gente criou um fluxograma para que a pessoa consiga solicitar atendimento todo pelo site, né? Só que, lógico, existe uma pessoa, né, remotamente chamada Luiz, que vai, depois faz o encaminhamento, assim, a gente recebe o pedido e a gente cuida para fazer essa distribuição entre os analistas que estão disponíveis dentro do grupo. Mas essa questão do online, de fato, foi algo que a gente discutiu muito, se a gente abriria essa possibilidade ou não, né, de ter essa possibilidade de solicitar só online. é, Porque a gente sabe que é isso, em alguns casos a gente precisa pensar muito esse manejo, né? Às vezes não cabe um atendimento somente online. Isso é alguma coisa muito discutida ainda, discutível. A gente sabe que as adaptações na técnica psicanalítica elas vêm, né, desde que a psicanálise existe, mas
Obviamente, a gente não pode tomar ingenuamente, né, como uma coisa dada e falar, então vai ter online, é assim mesmo, e vamos lá. Então, é um cuidado que a gente tem tomado, assim, né? Isso que o Luiz está falando, de a pessoa estar, por exemplo, sozinha num país estrangeiro, precisa de um analista na sua, né, língua, enfim, materna, a gente cuida para que bom, essa pessoa tem essa possibilidade de solicitar um atendimento online. Mas a gente não deixa isso muito solto, né? De modo que, cada um meio prêt-à-porter, assim, quero solicitar online, vai online. A gente cuida para ver quais são as condições que essa pessoa vai chegar e para quem ela vai chegar, né? Isso é sempre É algo. claro que a gente não tem essa dimensão toda das procuras que a gente acaba tendo, né? Então, às vezes, alguém solicita atendimento online, não estamos sabendo como é que é a condição. Mas, dentro do possível, Tipo de supervisão, né, Luiz? Aí a sim, gente fica a sabendo. gente fica sabendo pelo acompanhamento que a gente faz, claro. Mas eu digo, previamente, a gente acaba não sabendo, Sim. necessariamente. Mas é uma coisa assim, que me fez pensar agora. Assim, quando eu faço um caminhamento, eu dou esse toque, assim, que se for possível, pela possibilidade de transitar pelo presencial também. Eu vejo que é um recurso o atendimento online e é um recurso o atendimento presencial. Poder contar com as duas possibilidades é melhor do que contar só com uma. Assim como contar com o online também, no momento em que eu analista, posso fazer uma viagem de férias, mas não ficar de férias o tempo todo, posso, cuidando aqui de alguma necessidade minha também, de estar em um outro lugar, aproveitar uma extensão de férias, mas ainda com trabalho, um analisando que esteja numa condição que não possa ser atendido, um pós-natal, por exemplo, né? Uma condição de maternidade, uma condição ou até mesmo um toró na cidade, que É engraçado como a coisa foi se transformando, né? Eu acho que a gente saiu de uma imposição do online da pandemia, que foi, né, um choque para todos nós, né? Um choque, assim, né? Nesse sentido de só poder ser desse jeito, né? é, Agora, eu acho que a gente vem construindo mesmo, nessa nova realidade pós-pandêmica, modos de trabalhar, né? Que a cada caso a gente precisa avaliar aonde entra o atendimento online, né? Eu acho que essa questão da tecnologia ela vai permear agora, né? Cada vez mais os nossos atendimentos, a nossa subjetividade, não tem como a gente se fechar os olhos para isso, né? Hoje eu até queria compartilhar com vocês, porque eu fiz uma coisa antes da gente vir para cá, eu estava entrando um pouco no nosso site, né, para lembrar de algumas datas e tal. E aí eu falei, deixa eu fazer um teste, né, que eu nunca tinha feito. Eu entrei no chat GPT e pedi para ele contar a história da Gesto Psicanálise para mim. E eu achei muito engraçado, porque ele juntou tanta informação que não tinha absolutamente nada a ver, e contou uma história super fantasiosa, mas muito bonitinha, muito bem articulada, que tinha a ver com o que a gente fazia, mas ele colocou outros nomes, outras datas, outros. E eu achei muito interessante, assim, né? Porque é uma experiência com a realidade que vai se transformando completamente, né? Então a gente vai precisar falar muito disso, né? Nas análises, enfim, dessa percepção da realidade, de como isso nos afeta. Eu achei interessantíssimo, porque era como se ele soubesse e ao mesmo tempo não soubesse. Igual eu falei para um amigo, assim, olha, é igual comer sushi no self-service, é peixe e arroz, mas não tem nada a ver com a culinária japonesa, né? Tipo, não lembra nem de longe, assim. Então, enfim, acho que só porque eu achei interessante tentar falar, não, vamos ver o que ele tem para me dizer, né? Assim, nessa coisa que todo mundo acho que está nesse momento, né? De demandar algo para essa inteligência artificial e ver como é que ela se vira, né? E eu tive um outro colega que estava falando que a questão é que ele não funciona pelo conteúdo, né? Ele não tem acesso à base de dados do Google, por exemplo. Então, a questão é a estrutura que ele monta que faz você crer que aquilo poderia ter sido feito por um humano.
Uhum. né? O código, a questão do código, como é estruturado o código. Então, né, você fala, puxa, mas eu consigo reconhecer ainda, né? Mas em breve, segundo fontes do TI, não reconheceremos mais se aquilo está sendo montado por uma inteligência artificial ou por uma pessoa. Enfim, mas eu fui para muito longe agora na nossa conversa, né? Não, a pergunta é se de repente um dia alguém vai fazer análise com o chat GPT, se seria possível, né? Pelo que vocês estão falando, tem um refinamento de escuta que vai desde a triagem, né? Do gesto, né? Vocês já conseguem pensar se é mesmo o caso de um online, né? Se pode ser presencial, né? E vocês mesmo já vão fazendo uma leitura antes daquele candidato a paciente se tornar propriamente um paciente, né? Então isso é um gesto, né? É um gesto analítico, mesmo que não seja propriamente num consultório final, né? Onde essa pessoa, esse aspirante, né, analisando ao paciente, vai acabar chegando em algum momento, né? Então, quer dizer, o gesto psicanálise oferece, pelo que eu estou entendendo, supervisão, estudos, acolhimento para pessoas que querem se analisar. Como é que é o funcionamento atuante do grupo hoje de vocês? Quais são os braços, assim, só para o pessoal entender? Fala um pouquinho, Luiz, vai, que eu falei bastante. Sim, o braço mais permanente, assim, que não sofreu oscilações, foi a Clínica da Gesto. É o nosso carro-chefe, de certa maneira, porque é um projeto que se mantém desde 2010, com algumas transformações, mas sempre numa crescente, mas numa crescente que a gente cuida para ser sustentável no sentido da qualidade do trabalho. Vem ampliando os bairros e até mesmo as cidades, agora com a possibilidade da supervisão online, a gente tem grupos mistos, né, de supervisão, onde tem pessoas de mais de uma cidade num grupo de supervisão. Então, a sustentação desse projeto se dá por meio dos grupos de supervisão. Somos os coordenadores que oferecem esses grupos, os analistas que são credenciados ao nosso projeto e atendem as pessoas que solicitam atendimento, fazem essa supervisão em grupo. O grupo também promove essa sustentação. A nossa ideia desde sempre foi se sustentar como rede. E, ao lado disso, viemos propondo, dentro das nossas possibilidades, né, que passamos aí por muitas maternidades, né, Ariel, ao longo desse tempo de... Todos os integrantes do grupo, né? Acho que poucas ninguém, quase todos. Eu só paternidade, foi o meu caso. Quase Mas, todos gestaram nesse período. Ah, mas teve sim, enfim, estava gestando o filho, estava gestando o mestrado. foram muitos movimentos assim que a gente foi se respeitando também, de certo modo, em termos das possibilidades que cada um tinha de oferecer algo para esse grupo, além dessas supervisões. Então, grupos de estudos, tiveram momentos muito férteis de grupos de estudos que eu ainda fico um pouquinho saudoso do momento bem antes da pandemia, que a gente estava numa toada muito legal de grupos e a pandemia deu eu acho que mudada no ritmo de cada um, né, nos ritmos dos cuidados com a vida, com as coisas ao redor, com os rumos, com os Mas a gente interesses. passou a propor, né, assim, também encontros, porque a gente fazia muitos, além da supervisão. Sim, a gente passou a fazer. A gente tinha aquele formato de reunião clínica, né, e seminários. A gente fazia tanto um encontro anual para apresentação de trabalhos, quanto alguns seminários clínicos em que a gente levava um caso, chamava um outro colega
para debater, né, para comentar o caso, a gente fazia aquelas reuniões lá na João Moura, né? Sim. E aí, com a pandemia, a gente se preocupou em oferecer alguns seminários, que a gente foram 2 ou 3, né? Online, e eu acho que foi muito importante, porque eu acho que o grupo estava precisando falar sobre a experiência, né, de atendimento online, todos os analistas credenciados. Agora, o retorno, Daniel, tem sido curioso mesmo, né, porque tem sido difícil nesse novo arranjo, né, essa proposição dos grupos de estudos, o modelo, né, assim, mais presencial. Então, recentemente, a gente fez um grupo de estudos, um mini curso online, na verdade, né? E a gente achou que funcionou bem, foi um formato bom. Foi o primeiro, a gente fez como uma primeira experiência, que é sobre adolescências, a gente acabou de fazer, aconteceu agora em março. Foram quatro encontros, 4 quartas, com... Então, assim, aquela coisa, aquele formato mini, que eu acho que já é um pouco um sintoma, né, do nosso momento, assim, né? Um formato mini, um formato mais enxuto, um formato com tempo para acabar, mas que a gente acha que funcionou muito legal, foi muito bacana, a gente teve pessoas muito interessantes, interessadas, que fizeram parte desse mini curso, que possivelmente, se a gente conseguir, pode estar disponível também depois no nosso site para quem quiser ver, né, e assistir online, mas provavelmente mais para frente. Então, essa é mais ou menos a estrutura de funcionamento, né? A gente se preocupou muito com esse espaço de... Não sei se não é uma instituição de formação, né? A gente não se pretende, né, desenvolver assim, uma formação em psicanálise do começo ao fim. A gente acha Mas importante... atividades de formação. Deixa eu Mas falar essa atividades de atividades formação. de formação É. diversas. E que foi, eu, sim, não tenho a menor dúvida de que foram absolutamente transformadas pela pandemia, né? Por essa mudança aí no nosso modo de vida e de se relacionar e a ampliação do online, a ampliação que o online proporcionou também, né? Então, vocês deram agora esse mini curso, eu não participei dele, estou falando com vocês porque eu estava. Foram algumas pessoas A aí. gente vai propondo coisas também independentes. O grupo tem um funcionamento interessante, assim, porque é tipo um polvo, né, com várias... E a gente vai fazendo, assim, agrupamentos, né, mini agrupamentos, por exemplo, a gente teve um grupo de discussão de supervisão horizontal durante a pandemia que foi, para mim, assim, fundamental, muito legal, aconteceu também entre 4 integrantes do grupo. Então, a gente também tem essa liberdade de ir formando, né, assim, mini agrupamentos dentro do grupão, que de acordo com as necessidades também de cada analista. Mas a forma de recriação do grupo, né, imposta por essas mudanças é muito evidente, né? A gente ter sido impelido a se transformar como grupo e a se adaptar mesmo, né? Tem um Instagram. Tem um Instagram, tem um monte de novidades na entrada no digital. E eu acho que o nosso desafio, de certa maneira, né, que até agora eu acho que está indo bem, mas que eu acho que é alguma coisa que dá um trabalho, que é manter a nossa proposta original de ser uma rede, de ser um espaço de sustentação, de ter esse sentido de gesto, de acolhida, de laço, que você destacou logo, né, Daniel, isso aqui na nossa conversa, isso poder continuar sendo, a gente usar o formato online a favor desse objetivo, e como um meio de ampliação dessa proposta. Eu acho que um grupo como esse que vocês fizeram, né, o curso, poder ter chegado a pessoas que não teriam chegado, se fosse no formato. Nós tivemos pessoas de outros estados de São Paulo, né? Acho que isso é bem interessante mesmo, né? Esse trânsito que o online possibilita, né? De outros estados e de outras cidades no estado cidade. de São Paulo. Sim.
né? Acho que isso foi bastante interessante. E Quer o falar que, alguma coisa? sim, o que assim, provocando mais um pouco, né? O que que vocês veem de diferença entre a clínica presencial e a clínica online, ou a transmissão, inclusive, da psicanálise presencial e online, já que vocês consideram que a pandemia foi um marco na humanidade aí, na psicanálise de vocês, um antes e um depois, né? Então, tanto em relação à transmissão da psicanálise à clínica, o que que vocês teriam a dizer, assim, sobre o impacto disso, né? Quais seriam as transformações e as perdas, eventualmente, desse processo pandêmico? Qual seria a herança disso hoje, a grosso modo? Eu acho que são opiniões pessoais, né? Não sei se você quer falar primeiro. Não, eu acho que a gente pode ir se complementando aqui, né? Eu acho que tem Porque eu tô desafios, pensando. Eu, desafios, muitos desafios. eu penso assim que o formato online para uma formação é algo que se sustenta como complemento, do meu ponto de vista. Eu acho que a circulação presencial, a continuação, porque, por exemplo, eu estou dando grupos de supervisão. Vou só dar um exemplo, né? Grupos de supervisão. Aí eu ofereço o link do Zoom, tem lá uma sala de espera, né? Então, na hora que eu chego, eu vou colocando as pessoas para dentro do grupo. Aí eu pensei assim, eu vou fazer diferente, eu vou abrir 10 minutos antes e deixo como se fosse a sala de espera do meu consultório. Vou beber uma água, fazer alguma coisa, e quem chegar vai conversando. E eu estou vendo como é que isso movimenta no grupo. Já teve, pela primeira vez depois da pandemia, vamos tomar um café em algum lugar, vamos fazer tomar, beber alguma coisa um dia desses. Eu não acredito que os movimentos humanos sejam elaborativos se não há contato para além desse formato que a gente está tendo nesse modo online, que é encontra aqui, quando acaba o evento, acabou, desliga a tela, acabou. Estou de volta aqui no meu sala, no consultório, tem aquela hora de tomar um café, conversar, um achou isso daquilo, um não gostou do que o outro falou, gostou do que o A e vida acontece nesses essa micro espaços, né, que o online não nem sempre possibilita, eu acho. eu vejo que o online ele serve muito bem de complemento, mas não pode ser um espaço único da formação, do meu ponto de vista. Já os atendimentos clínicos, eu acredito que vai muito de caso a caso. Eu tenho paciente que eu não tive, não senti a necessidade de chamar de volta presencial, ainda que esteja em São Paulo, assim como eu. E teve paciente que eu comecei a atender morando em outro país, que quando veio a São Paulo, veio ao consultório e eu vi que mudou o modo da relação, mudou o rumo do trabalho. Acho que você está falando dessas nuances, né, do contato mesmo dia a dia com a clínica. Eu acho que assim, desculpa, eu não estou te interrompendo, mas me Não, fala pode se falar. e depois eu falo como que eu estou sentindo também para mim o virtual, né? Essa mudança. Eu acho que é uma mudança muito paradigmática, mas termina de falar, Luiz, aí você me dá um toque. O que Não, você acaba? eu só queria compartilhar um acontecimento clínico que foi muito curioso.
paciente prestes a vir para São Paulo e ter a sessão presencial dali a pouco, no final de ano, e estava ali no momento da sessão, de repente parou e perguntei, né, o que está pensando, o que está se passando aí, o que te atravessou? Não, parece que eu estou falando com a Alexa. Falei, que bom que você está vindo aqui. Que bom. Tem, mas é claro, isso não acontece com todos os pacientes, né? Mas depende. A minha experiência prévia à pandemia de atendimento online foram duas situações que eu esbarrei em limites assim muito claros do atendimento online. E fiquei muito bem surpreendido de ter todas as outras experiências que vieram com a pandemia para me desfazer daquela impressão de que o trabalho não ultrapassava um certo ponto. Eu acho que naqueles casos não ultrapassava mesmo, mas era bem dos casos. Uhum. Legal, você quer comentar, Arielle? Você ia falar? Não, eu estava aqui pensando, né, que você perguntou um pouco sobre essa questão da transmissão, que muda. Eu acho que é uma mudança, assim, muito paradigmática, assim, né, para quem, enfim, eu acho que é isso, a psicanálise precisa estar o tempo todo, né, se dentro, inserida na cultura, né, pensando a cultura, pensando as mudanças subjetivas. E eu acho que a gente está vivendo uma coisa, assim, de uma ruptura, né, de um certo dualismo também, que é uma coisa que tem um autor que escreve, né, sobre virtualidade, coloca, que é o Pierre Levy, que ele fala que a gente precisa parar de opor o real ao virtual, porque virtualidade tem a ver com potência, né, com abertura de um modo fecundo, onde há jogos de criação, onde há desdobramentos do tempo e do espaço, né, onde há uma certa multiplicação assim da possibilidade das possibilidades do corpo. Então, eu acho que em certo sentido, sim, o online ele ampliou um pouco o campo perceptivo, né? Então, eu não acho que é só uma, né, não é uma coisa assim, a peste, né? Mas acho que a gente não pode ter uma postura muito ingênua mesmo em relação ao modo como a coisa se apresenta, né? Então, assim, então é assim. Então a gente vai fazer assim porque é assim que é. Eu acho que a gente precisa o tempo todo estar realmente caso a caso, vendo quando o online está sendo, né, uma ferramenta que contribui, que ajuda, e quando está sendo uma alguma coisa para a gente lidar com a nossa angústia também de estar diante do outro, porque estar diante do corpo do outro é angustiante, né? Tudo aquilo que o corpo do outro nos provoca, né? Então, essa questão da corporeidade, da materialidade, como a gente vai lidar com isso, eu acho que, de fato, a gente tem muito ainda, né, para construir nesse sentido. Né? Eu acho Porque. que, Fala. eu acho que é claro, depende muito do caso, né? Mas se a gente partir do princípio de que a gente lida em psicanálise no campo transferencial com o sexual, o erótico e com a violência, né? Há uma diferença evidente entre estar de corpo presente e não e estar dessa forma como nós estamos aqui. Em termos da virtualidade mesmo, da virtualidade no sentido do que a Arielle falou, da potencialidade. O que pode acontecer aqui se eu estou no mesmo, assim, dentro das mesmas quatro paredes que essa outra pessoa, esse outro corpo. Então, eu vejo que aqueles pacientes que não sei, eu acho difícil fazer uma generalização, mas eu vou tentar. Mas eu acho que aqueles pacientes que
que tem uma condição metafórica mais viva, mais ampla, com esses pacientes é possível estar assim nesse formato e viver essas dimensões e trabalhar essas dimensões. Mas é diferente, é uma tentativa de generalização. Por outro lado, para alguns pacientes fronteiriços também, o online na pandemia, por exemplo, fez total diferença, né? Foi um lugar de resguardo que possibilitou também trazer. Muita coisa apareceu, né, no formato online que não aparecia no presencial também. Acho que é mais uma ferramenta, né? O Freud não achou, né, um jeito de psicanalizar e atender os pacientes a cada 50 minutos para não se cansar tanto, né? Ele botou no divã. Eu acho que quando a gente fala de manejo e de técnica, né, desde que fundamentada por uma ética, eu acho que a gente pode pensar numa liberdade de criação em cima disso, né? Não precisa ficar amarrado na clínica a um certo modus operandi, assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas que eu acho que o online traz mais, no momento ainda acho que mais desafios, eu sinto que, assim, é mais uma coisa para trabalhar com os pacientes, né? É isso, assim, hoje eu posso no online, né? Não vou poder ir, aí isso vira uma questão de. Tive um paciente recentemente, foi muito curioso, porque ele estava falando de uma certa paralisação na vida dele, e no momento que ele estava falando da paralisação, ele começou a se mexer para ir buscar alguma coisa. Enfim, eu não sei se era um copo de água, não me lembro. Só que ele estava com fundo falso. E aí, parecia que ele estava andando, mas o fundo não mexia. Então, foi desesperadora a experiência de estar com ele naquele momento, né? E o ambiente ficar fixado, né? E ele tentando andar, parecia que ele estava andando sem chegar em lugar nenhum. Foi muito interessante. Ele falando isso, eu vendo isso pela tela. Enfim, né? Aí acho que eu acho que é isso, assim, vai ampliando um pouco a nossa. Se a gente está né, com a capacidade aí intuitiva de rever e atenta, a gente pode captar esses sinais e fazer disso, né, uma bela de uma limonada, mas assim, nem sempre, né, isso é possível, eu acho. Então, essa é a minha opinião. Mas é só opinião. Muito, muito legal. E continuando aí para a gente, de repente, fazer um grande finale, né? E aproveitando esse gancho. Falando, jogando a palavra gesto, então, aí no ar, né? O que que vocês associam com gesto psicanálise? O que que vem na mente de vocês? Vamos dar uma de teste de associação de palavras aqui. E aí, Luiz, que começa? Para mim, pelo movimento originário, né, desse grupo, que não começou sem nome, mas logo já ganhou um nome, né? Para mim, tinha um sentido mais de gestar do que do gesto no sentido unicotiano, embora também, né? Também o gesto no sentido unicotiano, o gesto espontâneo. Claro, assim, eu acho que todos nós passamos ou até mesmo estamos, né, nesse referencial também. Mas o sentido do gestar, naquele momento em que a gente começou o grupo, eram muitos projetos, muitas ideias, né? Eu lembro, assim, quantas ideias que a gente tinha. Nossa, E muito. quantas a gente conseguiu sustentar e fazer acontecer, né? O nosso gesto de fazer acontecer também, né? De fazer, colocar no mundo. Esse eu acho que é o campo associativo que eu consigo chegar mais imediatamente. Uhum. Para mim, acho que tem uma coisa assim de espaço, sabe? Veio para mim um pouco algo de. Tem a ver com, né, a coisa do gesto espontâneo do Winnicott, mas acho que sem querer ser teórica, assim, falar assim, a partir da minha experiência mesmo. Eu acho que tem. Quando a gente começou como grupo e se reunia às quintas-feiras à noite, era tipo 9 horas da noite,
nos nossos consultórios recém-montados, né? Depois mudamos muito de lá para cá, mas eu lembro que a gente se reunia aqui também bastante no meu. Eu me lembro que tinha uma coisa assim, uma sensação de que, bom, tem um espaço para me movimentar, né? Na direção do cuidado. Então, eu sinto que assim, a palavra gesto para mim, quando foi engraçado que eu acho que quando foi proposta, todo mundo, a gente estava muito em busca, né, de uma palavra para o grupo, algo que definisse o grupo, e quando veio o gesto, acho que todo mundo assim acatou muito prontamente. E a gente desenvolveu o nosso logo, que acho que até foi a Gabriela que teve essa ideia, né? Que é como se fosse. Parece um ouvidinho, mas também são duas mãozinhas, assim, meio que se juntando, se dando, né? Próximas. E para mim significou isso, aquele começo, assim, e o nome do grupo ser Gestos Psicanálise, né? Um espaço onde eu poderia me movimentar com liberdade, me sentir segura, com pares, com pessoas que eram sérias, que estavam estudando, né? Então acho que tem muito isso, e eu preciso, é uma coisa que eu sinto que eu preciso na minha clínica, de, sabe, espaço para me movimentar com certa liberdade, porque quando eu vou me sentindo muito amarrada assim pelas teorias, eu acho que o atendimento não fica bom. Então, para mim, o gesto tem a ver com isso, né? Na verdade, a gente chama de a rede de gestos psicanálise, né? Então, a gesto, para mim, tem muito esse lugar, assim, de um território para dar, né, algumas braçadas aí, que foi muito importante na minha história, eu acho. Tem sido, né? Ainda é. Então, tipo, nunca, acho que tivemos poucas desistências, né, ao longo desse tempo, né, Luiz? Acho que o grupo é quase a formação original, assim, desde o início. Para mim, Sim. surgem as palavras amor e liberdade, né? Gestos de amor e de liberdade, né? Se a gente atua, né, de maneira ativa, né, com as pessoas, a gente recebe isso de volta, né? É um princípio, acho que básico do universo, das relações, enfim, né? E aí eu penso o quanto talvez a gente precise sempre desenvolver mais gestos dentro do tratamento psicanalítico, né? Quantas vezes os pacientes reclamam, né, de uma certa distância dos seus analistas, de uma certa frieza, né? Como estar ali com o outro, né? Me lembro aí do Winnicott, né, do gesto espontâneo, do Ferenczi, né, da Né, do modo empático, né? Muito importante. O gesto da escuta, né? O gesto de oferecer uma escuta é a base, né, desse nosso trabalho. É o gesto de oferecer uma escuta e, com certeza, não pode ser uma escuta à distância, né? Uma escuta. Não dá para ver uma escuta se não for dentro de uma certa imersão. e que não é um online que vai tirar essa imersão necessariamente, né? Você pode estar próximo do paciente estando online também, e você pode estar presencial com o seu paciente, mas dependendo do analista, pode não estar com ele, né? Então, acho que seria interessante Sem trazer isso. dúvida, sem dúvida. A corporeidade não garante, né? Garante. Pode ajudar e às vezes ser imprescindível em certos casos, né? Hum, Mas não é uma garantia, né, necessariamente. por si só, não, né? O analista precisa estar atento, né? A isso. Acho que cada movimento conta. Muito bem, então eu acho que tá redondinho aí de repente para a gente encerrar, né? Falamos aí sobre o gesto, a questão digital, formação do grupo, o funcionamento de vocês. Vocês gostariam de divulgar então o contato? Como é que faz para alguém que queira fazer supervisão, se analisar? Tem o perfil do Instagram, né? Vocês comentaram como é que a pessoa chega até vocês, seja analista ou não analista. Bom, Nossa, tem o, pode falar.
que é o gestopsicanalise.com.br. Por meio dali é possível fazer a solicitação de atendimento, quem quiser ser atendido, e também a solicitação de supervisão, é possível fazer por lá, dá para conhecer o perfil dos coordenadores que oferecem supervisão, também para escolher quem, né? Não pelo menos a gente não oferece a supervisão assim como o grupo Gesto, oferece supervisão por meio dessa escolha. E tem o Instagram, fala aí, você do Instagram. @gestopsicanálise, é muito fácil. E a gente tem construído, né? Esse Instagram ele é um pouco mais recente, a gente vai vendo a importância também de se comunicar, principalmente com uma geração um pouco mais jovem que, né, talvez você tenha menos, transita menos pela coisa assim de acessar um site e tal. Eles fazem tudo pelo Instagram, né? Então, é um lugar, né, um território onde a gente precisa também estar. Então, temos lá o nosso Instagram, essas são as formas de nos buscar, né? A gente não tem nenhum telefone, por enquanto, fixo, mas precisando, né? Acho que a pessoa conta com facilidade, tem um formulário, inclusive, no site para preencher com todas as informações e a gente retorna. No máximo, né, 2, 3 dias, né, Luiz? O atendimento para crianças, para adolescentes ou para adultos, né? Uma coisa importante é que para crianças a gente não oferece online, essa foi uma escolha que a gente fez, né? E então é possível buscar atendimento para criança, adolescente ou adulto, é possível buscar a supervisão pelo site e é possível também se inscrever para receber por e-mail os nossos informativos. Apesar de que o Instagram tem sido um ótimo informativo. Então, quem quiser seguir o Instagram já é bastante suficiente, mas se preferir se inscrever por e-mail, também recebe as informações de eventos, enfim. Né? O site mesmo ele acabou ficando um pouco mais estático, no sentido de ser esse espaço para solicitar o atendimento mesmo. A gente não tem feito divulgações por meio do site ultimamente. A gente privilegiou o e-mail e o Instagram mesmo. É isso, gesto psicanálise. Se colocar no Google ali, aparece. Não pergunta para esse chat aí, que ele não faz... ChatGPT pode dar outro endereço para você. Por enquanto, né? Por enquanto, ele não sabe ainda ensinar o caminho das pedras para pedir uma análise, solicitar uma análise. Né? Então, façam um gesto de entrar em contato com o Gesto Psicanálise, seja através do site ou do Instagram, eles estarão à disposição. Com certeza. Obrigada, Daniel. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito grata, assim, muito bom poder falar dessa história, né? Acho que a gente não fazia muito tempo que a gente não parava para contar a nossa história, né, Luiz? Obrigada Sim. mesmo. É bom narrar, retomar, né? E conversar com quem não está dentro também. Tá dentro e tá fora ao mesmo tempo, né? Porque tem essa sintonia aí de vários aspectos, né? Como eu falei. Então, bom, obrigado pela presença, pessoal, Arielle, Luiz. E nos vemos em breve, pessoal, em mais um episódio aqui do Gaiata Psi. Até a próxima. Valeu. Um grande abraço. Obrigado aí para todos também.